Boa noite, nossos amigos interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos com mais uma edição do nosso programa Conversando Espiritismo, conversando sobre doutrina espírita, esta doutrina ainda muito desconhecida. E nós, hoje, conversando Espiritismo, para tirar as dúvidas das criaturas que ignoram o Espiritismo, e muitas delas têm preconceito contra o Espiritismo, confundindo a doutrina espírita, que é doutrina, ciência, filosofia e religião, é uma doutrina, mas a confunde com práticas estranhas, confunde com a Umbanda, a Quimbanda, o Xangô, os terreiros, e pai de santo, mãe de santo, os orixalás, os orixás, os iemanjás, e com batuque, com ritmo, com dança, velas acesas, despachos, tudo isso. Todas essas práticas, elas são próprias de doutrinas espiritualistas, mas não são espíritas. Podem até aceitar o espiritismo e podem até ler algumas obras do espiritismo em seus recintos. O espiritismo respeita todas, ama a todos o espiritismo, mas o espiritismo nada tem a ver com essas práticas. O Espiritismo respeita todas, como nós dissemos, mas nada tem a ver com essas práticas que nós acabamos de dizer. E nem o Espiritismo tem caboclo, nem pai de santo, nem mãe de santo, não. O Espiritismo é uma doutrina genuinamente cristã, porque o Espiritismo é o cristianismo de volta. O cristianismo de volta. É a revelação que veio não de Allan Kardec, mas é uma revelação que veio de Deus, com a permissão de Deus, através de um conselho de espíritos superiores que passaram aqui na Terra como homens e que tiveram os nomes de Sócrates, Platão, Emanuel Swedenborg, que Santo Agostinho, Santo Antônio de Pádua e outros sábios da humanidade que passaram por aqui e que formam o conselho de espíritos que administra o planeta Terra e administra outros mundos. Esses espíritos, eles são os verdadeiros criadores, autores da religião do espiritismo. Que as mensagens vieram do mundo espiritual através de médiuns, de um grupo de médiuns elevados, e até jovens que trouxeram as mensagens, foram instrumento desses espíritos para trazer a mensagem do mundo espiritual. Esse conselho de espíritos superiores, eles são os verdadeiros autores da religião do espiritismo, que eles mesmos deram o nome. Espiritismo é uma composição de três aspectos: ciência, filosofia e religião. Allan Kardec foi apenas o coordenador, que dá o nome de codificador, compilador do Espiritismo. É Kardec que ele é autor do Livro dos Espíritos, de que ele é autor da introdução do Livro dos Espíritos, que é uma espécie de outro livro. Introdução ao Espiritismo, é de Allan Kardec. As perguntas que dão uma totalidade na entrevista, no interrogatório que Allan Kardec interroga os espíritos sobre as questões mais diversificadas da humanidade, abrangendo ciência, filosofia e religião, que está no Livro dos Espíritos. São 1019 perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos que compõem esse conselho,
o conselho de espírito administrador do planeta Terra e de outros planetas, porque são espíritos muito elevados. Essa é a revelação do Espiritismo. O que mais de Allan Kardec, os ensaios e a conclusão do Livro dos Espíritos pertence a Allan Kardec. Então nós temos aí o Livro dos Espíritos, que Allan Kardec botou o nome dele, que não era Allan Kardec. Allan Kardec era o nome de Allan Kardec numa encarnação de muitos séculos atrás, que ele era um druida, era um filósofo, um sacerdote e filósofo druida. E um espírito que também, naquela época, foi um sacerdote ali, quando estava na carne com Allan Kardec, sugeriu, como espírito auxiliar de Allan Kardec, sugeriu que Allan Kardec colocasse o nome Allan Kardec, foi o nome de Kardec mesmo naquela época. Mas o nome de Allan Kardec, no meio científico da França e da Europa, que ele foi um sábio, um gênio da didática lá na França, o nome dele era Hippolyte Léon Denis Rivail, o professor, o sábio Allan Kardec. Ele foi apenas o coordenador do Espiritismo. Foi mais além, porque ele desdobrou o Livro dos Espíritos em mais 5 obras. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e mais obras póstumas e mais de Allan Kardec. Como complemento da obra, outro livro, A Obsessão, depois o Principiante Espírita, e depois o que é o Espiritismo e a Prece. Essas são as obras de Allan Kardec que complementam as obras, esses 5 primeiros livros de Kardec. Além de tudo, Allan Kardec fundou, em janeiro de 1858, fundou a Sociedade Parisiense de Estudo e Pesquisa do Espiritismo, que é considerada pelos sábios um tipo de laboratório espírita, de laboratório do espiritismo, onde Allan Kardec, como codificador e coordenador, ele penetrava no mundo espiritual para obter, fazia as perguntas, e esse conselho de espíritos superiores respondiam a Allan Kardec através de um grupo de médiuns, médiuns auditivos, médiuns videntes, bons médiuns videntes, médiuns clarividentes, médiuns bem preparados e bem renovados pelo Evangelho, que eram os instrumentos entre Kardec e o mundo espiritual. Esse foi o trabalho de Kardec. Além desse trabalho que Allan Kardec fazia na Sociedade Espírita de Paris, que ele fundou, ele escreveu 12 volumes da Revista Espírita. Quer dizer, cada volume da revista é em torno de 450 a 600 páginas. 12 volumes multiplicados dá quase 5.000 páginas de Allan Kardec. É outra colaboração de Allan Kardec. Desdobrou o Livro dos Espíritos nessas obras todas. Daí se dizer que Allan Kardec foi o cientista do Espiritismo. Por quê? Porque todas as ciências de pesquisa, de estudo da alma humana, nasceu com Allan Kardec. Principalmente do Livro dos Médiuns, que é considerado a parte científica, prática do Espiritismo, que trata dos espíritos, das comunicações mediúnicas, da diversidade de comunicações mediúnicas, trata dos médiuns e das manifestações dos espíritos. Ensina como se comunicarem os médiuns com os espíritos. E o livro principal, que é esse Livro dos Espíritos, ele então foi publicado pelo próprio Allan Kardec. A primeira publicação foi a 18 de abril de 1857. E só para termos uma ideia da importância do lançamento deste livro, que causou uma verdadeira revolução intelectual
em Paris, principalmente, porque os jornais da época, junto com a Igreja Católica e a Igreja Protestante, se lançaram como uns verdadeiros inquisidores contra Allan Kardec e contra o Espiritismo, acusando Kardec e acusando o Espiritismo de ser uma religião, diríamos, uma religião satânica, uma religião demoníaca, que era então nociva, maléfica à sociedade e ao povo da França. Isso era a acusação que se fazia. E tentaram até fechar alguns grupos espíritas, tentaram até fechar a Sociedade Espírita de Paris. E então, nesta confusão toda, o imperador da França, que era um dos Bonapartes, como reza a história do Espiritismo na França, um dos Bonapartes era o imperador da França. E convidou Allan Kardec a primeira vez para explicar, diante dessa confusão, explicar o que era o Espiritismo e explicar o Livro dos Espíritos para ele. Claro que não era ele só que participava da reunião, mas a corte toda de Bonaparte, Napoleão Bonaparte. E então é o que reza a história. E então diríamos, o imperador da França achou tanta verdade no Espiritismo, que não era, ele compreendeu que não era uma doutrina satânica, não era mais uma seita que surgia, satânica, demoníaca, que então ele passou a ser mais um conquistado pelo Espiritismo. E morreu aceitando o Espiritismo, porque Allan Kardec não atendeu só esse convite. Periodicamente, ele convidava Allan Kardec como convidado especial para fazer sessões na corte para ele, para explicar o Livro dos Espíritos para o imperador daquela época. E o Espiritismo, então, pouco a pouco foi tomando conta e liberando, e pouco a pouco ele tomou conta da França e do mundo todo. Então este é o Espiritismo, que nada tem a ver, com as práticas de Umbanda, de Quimbanda, mas respeita todos. Todos somos irmãos e cada um aceita a crença religiosa que lhe faz melhor, que lhe torna melhor. E o Espiritismo sempre respeitou. E o nosso programa Encontro com o Espiritismo toma como exemplo o próprio Espiritismo, que não é, o Espiritismo nunca teve a intenção de tirar católico da Igreja Católica, de converter crente da Igreja de crente, porque os crentes já são crentes. Os católicos já são católicos e têm as suas religiões para atenderem aos seus anseios psicológicos. Religião é uma questão de adaptação psicológica. Se os crentes se acham bem nas suas igrejas, que continuem. O Espiritismo não faz proselitismo, não faz catequese, nunca fez. Que a questão do Espiritismo não é de quantidade de adeptos, é de qualidade. Qualidade de adeptos. Poucos, certo? Mas todos de boa qualidade. Espíritas, não é? Não é questão de quantidade, é de qualidade. E de modo que o Espiritismo tem como princípio não fazer proselitismo, não fazer catequese e analisar todas as religiões sérias e dar apoio a todas as religiões. Logo, o Espiritismo não é rival de nenhuma igreja, de nenhuma religião, nem é rival de Umbanda, nem Quimbanda, nem é competidor de Umbanda, de Quimbanda, de Xangô, de terreiro, de catimbó, de coisas do tipo, doutrinas semelhantes. Não é rival, e nem é rival, como dissemos, e nem competidor de nenhuma igreja. E nem compete
e nem compete com os sábios, com os cientistas, com os da academia, nada disso. O Espiritismo é solto, livre, e é uma religião fechada? Não, é uma religião aberta, aberta ao diálogo, porque não tem medo de nada, e nem prega mentira, nem dá salvação a ninguém, e nem engana ninguém prometendo salvação. Estes são apenas os princípios da doutrina espírita, codificada pelo próprio Allan Kardec, que é apenas o codificador, não é o fundador, nem o gerador e nem da doutrina espírita, e nem a doutrina espírita saiu da sua cabeça. E para complementar apenas o Espiritismo, quando se diz que o Espiritismo é religião, muitas vezes, muita gente confunde o Espiritismo religião com igreja. Não tem nada a ver. O Espiritismo é uma religião, por quê? Porque desperta o verdadeiro sentimento de amor, de adoração e de respeito a Deus. Esse aí. E que é a religião, segundo Kardec, que diz que o Espiritismo é a religião que une todos os homens pela fraternidade e, ao mesmo tempo, liga todos os homens a Deus. Todos, para despertar o verdadeiro sentimento de amor ao próximo, amor a Deus, e dentro daqueles princípios de Jesus. Não fazer aos homens o que nós não queremos que os homens nos façam. Este é o princípio do Espiritismo. Mas outro lema do Espiritismo, Deus, Cristo e caridade. E apresenta a caridade como a base de salvação, dizendo que não existe salvação sem a caridade. Não pode existir salvação sem a prática do bem, sem a prática da caridade. Este é o Espiritismo, despido de culto exterior, despido de milagres, não faz milagres, explica milagres, despido de sobrenaturais, explica sobrenaturais, mas não tem nada com sobrenatural. Os espíritos se comunicam, se manifestam desde o começo da humanidade. Este é o Espiritismo, que não tem nada com o culto exterior, com ritual, idolatria, não tem no Espiritismo sacerdócio organizado, nem chefe, nem papa, nem bispo, nem cardeais, nada, não tem chefia no Espiritismo. Se houvesse um chefe, seria Jesus de Nazaré, que é o mestre e senhor da humanidade. Este sim. E o Espiritismo também não tem organização de pastores, não, nem tem dízimo, nem promete salvação, nem vende salvação, nem vende, nem negocia com as coisas de Deus. Este é o Espiritismo, que Allan Kardec é o codificador. Então nós encerramos o programa de hoje apenas esclarecendo o que é o Espiritismo. Esclarecendo o que é o Espiritismo. E para encerrar o nosso programa de hoje, nós recomendamos àqueles que estão em perturbação, não é? Estão com depressão, que leiam, que estudem o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho segundo o Espiritismo é o maior e mais útil e competente tratado de psicoterapia, ou seja, é a medicina para todas as doenças da alma, não é do corpo, é da mente, da alma. É uma espécie de panaceia, ou seja, cura e preservativo para os problemas da alma. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Dizemos isto como uma sugestão para aqueles que têm dúvida do Espiritismo, que leiam o Espiritismo, para depois acusá-lo. Que acusar uma coisa que a gente não conhece, condenar, é leviandade. É leviandade, porque nós não conhecemos, de modo que qualquer julgamento que se faça do Espiritismo sem conhecê-lo é um julgamento leviano. Não tem peso. E este mesmo raciocínio se aplica para a ciência, os sábios, a filosofia, de todo jeito. Condenar o Espiritismo sem saber,
sem estudar o Espiritismo, é leviandade. E esse julgamento não tem peso. Voltamos a dizer, não tem peso, porque é leviandade, não conhece o Espiritismo. E assim nós encerramos o programa de hoje, encontro com o Espiritismo, e o tema foi análise sobre o Espiritismo. Muita paz para todos. E durmam o sono dos homens justos. Muita paz para todos. E voltaremos com um novo programa, com outro tema, se Deus assim o permitir. Muita paz.